Olá, boa noite. Iniciando aqui uma live com o nosso jornalista Hugo, de Cuiabá, um grande amigo. E vamos iniciar agora já, colocando ele aqui na nossa live. E vamos iniciar essa nossa noite aqui de entrevista, né? Já vejo alguns amigos entrando aqui. Grande Grande Hugo, Nilson. E aí, meu amigo, como é que você tudo tá? bom? Ó, eu acho que eu vou ter que colocar o óculos para ficar parecendo intelectual, assim como Não, você, hein, cara? eu coloco o óculos para ligar, né? Porque eu não enxergo mais nada aqui dessa letra menor aqui. Tá certo, meu amigo. Tá Olha, certo? eu quero te agradecer aí pelo convite para a gente ter esse momento de conversa sobre um tema que você domina, né? Afinal de contas, além da tua experiência política aí como vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, você teve uma experiência recente aí muito interessante, que foi a liderança da Frente Parlamentar do Agronegócio, e hoje você é consultora aí da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, né? Então, falar sobre esse setor, para você, é mamão com açúcar, né, meu amigo? Primeiro, viu, Hugo, eu até gostaria que você se apresentasse aí, né? O Claro, seu currículo aí para essa galera que vai nos perfeito, acompanhar perfeito. nessa nossa primeira live aqui, de muitas, se Deus quiser. Amém. Bom, eu já te apresentei, né? Falei vereador, deputado estadual, eu já Não, apresentei seu sim, currículo. quero que você se Agora apresente. eu vou me apresentar. Vamos lá. Bom, eu sou Hugo Fernandes, sou jornalista, atuo como jornalista profissional formado há 10 anos, né, tem 10 anos de mercado, mais de 10 anos de mercado, e um pouco mais de 10 anos atuando aí mesmo antes de me formar, já atuava no mercado, né? Até vamos dizer assim, pela tradição familiar. Minha mãe é jornalista, meu pai também era jornalista, fui criado dentro de redação de jornal. Então eu não tinha para onde correr, sabe, Nilson? Eu acabei. Minha mãe falava: olha, se você virar jornalista, eu vou bater em você com o jornal, mas não tive para onde correr. Pois bem, trabalhei em algumas campanhas políticas, inclusive trabalhamos juntos aí, né, Nilson, nessa eleição ao Senado. É, e tenho pós-graduação em ciência política, marketing político, e a comunicação política é uma área que me apetece muito, me agrada muito. Maravilha. Bom, eu vou aqui me reapresentar rapidamente, né? Claro. Também na vida política, né? Eu cheguei no município de Sinop com 13 anos de idade e eu entrei na política pela vida da área social, né? Eu ajudei a fundar 3 clubes de serviços, fizemos mais de 300 campanhas filantrópicas lá na nossa história, com inúmeros amigos que hoje são empresários, são profissionais liberais e tantos outros, enfim. Um grupo de amigos resolveu lançar um candidato a vereador. Eu jamais imaginei que seria eu, né? Eu não conhecia a Câmara Municipal, não lidava com política e achava até que não gostava de política à época. Acabei sendo candidato a vereador, ganhei, em seguida vim para deputado estadual, ou seja, em 4 anos eu disputei 3 eleições. Vereador, deputado estadual e prefeito. Tive êxito e de 96 a 2000 eu ocupei 3 funções. Fui vice-líder de Dante de Oliveira na Assembleia, ajudei a aprovar todos os projetos de incentivo na época, Proalmate, Procoro, Promadeira, FETAB, tudo que você imaginar foi naquele período de Dante de Oliveira, e saudoso Dante, que, na minha opinião, foi o último dos estadistas que passaram pelo governo de Mato Grosso, e que, depois disso, fiz 2 mandatos na prefeitura e 2 mandatos em seguida de deputado federal, onde, nos meus 8 anos de deputado federal, eu ocupei por 7 anos cargos de lideranças. Fui líder da oposição em 2013, fui presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, fui vice-líder durante todos os outros anos, presidi comissão, relatei projetos, presidi CPI,
fui autor de PECs importantes, como a PEC da redução da máquina pública, né, que ainda está lá, ninguém tira da gaveta. Eu vi a eleição de 2018, todo mundo falando desse assunto, mas o projeto é da minha autoria, eu não estou lá para continuar levando para frente, e está lá parada a PEC que reduz, né, a quantidade de deputados, a quantidade de senadores, a quantidade de deputados estaduais, que faz com que realmente possa sobrar dinheiro, quase 5 bilhões de economia no meu projeto aponta nessa redução de gastos públicos com a redução de parlamentares do Legislativo brasileiro. Fiz mais de 700 propostas e depois decidi, no auge da minha carreira, decidi ser candidato a senador em 2018, não fui buscar o terceiro mandato de deputado federal, acabei não tendo êxito nas urnas em termos de vitória, mas tive êxito com a grande lealdade e fidelidade de 330 mil pessoas que votaram em mim e acreditaram no nosso nome. Você participou daquele momento. Bom, grande experiência. Agora, já jogamos os confetes nas nossas cabeças, vamos agora para o jogo, né? Estou aí à sua disposição. Vamos lá, tô pronto, meu amigo. Estou à sua disposição para todos os questionamentos, perguntas e qualquer tema que você quiser. Não precisa me alisar, não. Pode ir fundo aí, que eu estou pronto aqui para te responder. Maravilha, Nilson. Bom, primeiramente eu vou dar uma olhadinha em quem está aqui, né? Isso aí. Um monte de gente aqui já. Isso aí. Vamos lá. Professor Miguel Júnior, Geraldo Melo. Nossa, Geraldo Melo é o presidente do INCRA, viu? Tamo chique, hein? Ramos, a Ângela, uma amiga minha que está morando lá nos Estados Unidos, com o marido dela, o Ricardo. Grande beijo para vocês, toda a família aí. O Ricardo, esse Ricardo é talvez uma das melhores cabeças que eu conheço aí, grande amigo, Bruno de Oliveira, nossa querida Bruninha, o Valdemir Alcântara, empresário de Sinop, uma pessoa que apresentou um projeto maravilhoso para revitalização, modernização, enxugamento do Detran de Mato Grosso. Infelizmente, nenhum governador ainda implantou, mas é um grande projeto. A Mônica, Wagner Campos, vamos lá, até um monte de gente, depois eu vou falar de cada um aqui, o Luiz Fernando, Pardinho é minha amiga. A Morgane, a grande amiga. Lá, vai falar aí também. Franciele, nossa companheira aí também de Sinop, né? Isso mesmo, Jacques Calil. A grande Fabrina Gouveia, minha querida, família maravilhosa. Nosso amigo Jacques Calil. O Nilson é de Brasília, foi da AGU, uma cabeça fantástica, um grande amigo, irmão, saudade de reencontrá-la aí. O Rony Ronquim, grande amigo de Sinop também, a Flávia, Pamela Adilson, Jacques Calil, jornalista, colega meu, grande, trabalhamos na TV Band, Adilson de Moraes, colunista social, grande amigo também. Aí, Adilson, você vê, né? tô bonito na foto. O Guilherme Cavalieri. É isso aí, meu amigo, olha, eu fico muito feliz e quero agradecer. Grande Nilson, grande político. Ali, minha querida Pink Morrow, que está ali. Mas Roseni Lima, o Adilson está aqui de novo. Enfim, vários amigos aqui. Vamos lá, meu irmão. Olha, eu quero agradecer a participação de todo mundo e, assim, eu quero tirar uma dúvida que é minha e acho que é de todo mundo que está nos acompanhando aqui. Bom, nós tivemos aí um ensaio, nós vamos entrar logo rápido, daqui a pouquinho no assunto de agricultura, mas tem que te perguntar, óbvio, né? Vamos lá. Nós tivemos aí um ensaio no início do ano de uma eleição suplementar, né? Com a cassação da juíza Selma e Nilson Leitão seria candidato se não houvesse pandemia. Afinal de contas, fazer duas perguntas. Você será candidato? E já que nós vamos falar de pandemia aqui, eu quero saber outra situação. Se você é favorável à unificação das eleições municipais com as eleições suplementares e da realização do processo eleitoral ainda nesse ano. Bom, vamos primeiro aqui da informação, né? Na verdade, na questão do Senado, não foi cancelado nada. Houve a convenção e logo após a convenção foi suspensa a eleição. Então, tem uma eleição em andamento. Eu estou candidato ou pré-candidato a senador porque ainda não foi consolidado o registro, mas houve a convenção. A convenção te legitima a candidatura. O registro te dá aptidão para disputar.
né? Porque o registro, o que é? Se você tem as certidões negativas e está tudo certo, o juiz eleitoral vai te aprovar tudo isso. Então, na verdade, eu estou candidato, como todos que passaram pela convenção. São 11 pré-candidatos que fizeram até dia 12 de março as suas convenções e que foi suspensa nesse período agora devido à pandemia. Então, nós, na verdade, estamos aí no stand-by. Nós estamos vivendo o stand-by da campanha eleitoral e que deve retornar com a nova data. Como essa semana foi reunido o Tribunal Superior Eleitoral com os ministros Barroso e Mendes Fachin, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outros deputados, o Senado Federal, com o presidente e outros senadores, e especialistas na área de saúde, e marcaram a reunião para 15 de novembro, o primeiro turno para prefeito e vereador, e segundo turno para prefeito e vereador em 29 de novembro, significa que provavelmente 99,9%, ainda não saiu nenhuma publicação disso, mas a eleição do senador deve ocorrer no mesmo dia do primeiro turno das eleições municipais, deve ser 15 de novembro. Se eu sou a favor ou não, isso já perdeu a validade, porque a pandemia nos tira o direito de querer escolher. Eu gostaria que a eleição tivesse ocorrido em 26 de abril. Se a eleição tivesse ocorrido dia 26 de abril, eu teria consumado, né? Poderia ter utilizado, inclusive, aquela eleição de senador, que estava marcada para 26 de abril, para inovar, modernizar, economizar, fazer uma eleição barata e usar a tecnologia, a internet, de fato, como uma ferramenta para as eleições, né? Reuniões à distância, em plataformas, sem precisar aglomeração, sem nada, poderia ter feito um bom teste naquele momento. Não houve, mas as eleições ocorrerão ainda esse ano, a vaga existe, né? E essa vaga tem que ser preenchida com a escolha da população, com a escolha do eleitor. Quem elege o político é o povo, não é justiça. Então, tem que ser o povo que tem que escolher quem vai ser o senador que vai substituir a vaga deixada pela senadora Selma. Bacana, Nilson. Olha, tem mais pessoas aqui, Gustavo, Alex, muitas pessoas entrando aqui, participando da nossa live. Maravilha. Olha, Nilson, então vamos entrar já no assunto. Vamos falar de agronegócio, né? O tema base aí da nossa live aqui é pandemia, diplomacia e o agro. Então, eu preciso dizer que a pandemia da Covid-19, ela deve levar a uma recessão estimada aí de menos 3% no PIB global este ano, né? A estimativa do Fundo Monetário Internacional é pessimista, né? E no Brasil, a projeção do Ministério da Economia é de que o recuo chegue aí em torno de 4,7% neste ano. O Banco Mundial fala em 5%. Né? E muitos economistas atribuem essa queda aí às falhas nos planos de contingenciamento da pandemia. Mas o certo é que o encolhimento da economia vai afetar os mercados, o câmbio, o crescimento do consumo nos países ricos também, né, que são grandes compradores de commodities agrícolas brasileiras. E nesse que é um dos anos mais difíceis da história moderna, né? Então, atrelado a tudo isso, nós temos uma outra crise aí, que é além da crise da pandemia e da crise econômica, que é a crise de imagem que o Brasil tem no mundo, né? Em relação aos avanços sobre o meio ambiente. Desde a questão da exploração da atividade de mineração em reservas indígenas, a exploração ilegal de madeira. Em abril, né, só para citar um dado aqui, o Amazon apontou que nós tivemos aí o maior desmatamento nos últimos 10 anos. Um crescimento de 171% em relação ao ano passado. Mas também é importante a gente lembrar, Nilson, mostrar o outro lado, né, que o Brasil possui 66% de todo o território preservado. Né? Embora esse dado seja muito relevante, a imagem que o setor produtivo possui em relação ao meio ambiente no exterior ainda é ruim. E aí eu entro na pergunta, depois de todo esse introito. Na sua opinião, como o setor deve se portar em meio a essa crise de imagem pré-existente e a crise econômica, né, por conta da pandemia que se agrava a cada dia? O setor produtivo brasileiro, ele sempre passou por um preconceito enorme, né?
ele sempre foi muito combatido, mal compreendido em todos os sentidos, em todos os sentidos. E isso se agrava mais quando trata da Amazônia brasileira. Quando trata da Amazônia, aí se trata o assunto com muita ideologia, que é um grande erro. É um grande erro e, ao mesmo tempo, uma hipocrisia. O Brasil tem que preservar? Tem que preservar. O Brasil tem que respeitar a legislação ambiental? Tem que respeitar a legislação ambiental. Mas tem que lembrar que o Brasil é o país com a lei mais rígida do mundo em questão ambiental. É o único país do mundo que exige licenciamento ambiental para plantar comida. Se você quiser plantar árvore, você tem que ter licenciamento ambiental. Não é para destruir, não, é para plantar. Então, o Brasil ele está muito, mas muito à frente na sua capacidade de preservação do que todo o resto do mundo, praticamente. Todo o resto do mundo. O Brasil é o segundo país do mundo com árvore em pé. Só perde para a África. É o segundo país do mundo. E é também um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Olha só, a gente consegue produzir numa escala altíssima, altíssima, o que nós produzimos esse ano. Se você estocar, dá para alimentar os brasileiros nos futuros 5 anos. Nós produzimos para praticamente 1 bilhão de pessoas por ano. Mas a gente vende esse produto e consome também. Então, o Brasil ele é autossuficiente na produção de alimentos, tem tecnologia de ponta, na sua grande parte, mas a discussão ambiental e a discussão fundiária são 2 temas que não pode discutir com ideologia, não pode discutir com desonestidade intelectual. Porque, vamos lá, um produtor do estado de São Paulo, ele compra uma propriedade de 100 hectares, ele pode desmatar 20%, 80% e preservar apenas 20%. Quem vai para Mato Grosso pode desmatar só 20%, tem que preservar 80%. Na área da Amazônia é legal. A diferença é que o financiamento para financiar um produtor de Mato Grosso é o mesmo financiamento para financiar um produtor de São Paulo. A diferença é que São Paulo já tem ferrovia, já tem hidrovia, já tem toda uma estrutura rodoviária muito organizada, tem o armazenamento, tem a indústria próxima, então é claro que lá tem muito mais estrutura. Em regiões como Mato Grosso, Roraima, Pará, ainda está em desenvolvimento. Então o custo é muito alto. Então precisa de mais dinheiro para bancar isso. E o custo da saída desse produto também é mais alto. Então precisa ter um tratamento diferenciado com respeito. Quem que é o preservacionista imediato, de plantão, para cuidar das nossas florestas? É o produtor rural, é o proprietário rural, porque ele que mora ali, é o quintal dele que é a floresta. Ele mora aqui na frente, ele produz aqui nos 20% e nos 80% para trás é ele que tem que preservar. Se tiver um incêndio numa floresta a 10 quilômetros da sua propriedade e o vento trazer essa labareda de fogo e chegar na sua propriedade, que não foi ele que pôs, é ele que tem que responder. Ele tem que explicar que não foi ele que esse fogo invadiu. Até ele explicar, já aconteceu de tudo na vida desse cidadão. A diferença é que tratam a questão ambiental do bandido, do criminoso, no mesmo tratamento que trata do honesto, do correto, daquele que preserva. Então, o tratamento da questão ambiental no Brasil é a história de querer matar a vaca e não o carrapato. Não precisa de lei para prender bandido. Bandido já tem lei para prender ele. Do invasor, de quem coloca fogo na floresta. Esses aí já tem lei, é só lá e prender, é só ter uma operação para ele. O problema é que as operações que vão para prejudicar quem trabalha certo. Por exemplo, uma juíza de Manaus, há 3 semanas atrás, deu uma liminar suspendendo toda a atividade de base florestal na Amazônia, Mato Grosso, Roraima, Pará e Amazonas. Ela suspendeu quem trabalha certo, porque quem trabalha errado não precisa de lei, não precisa de liminar, não precisa de polícia, ele afronta a polícia. Então, quando faz uma atitude ideológica como essa, um ativismo contra um setor que trabalha, faz isso, prejudica os bons, não prejudica os maus. Os maus não estão nem aí para que essa juíza decidiu, ela vai continuar fazendo com polícia sem polícia, vai escolher horário, vai roubar, vai invadir e vai fazer o que tem que fazer. Então, a questão ambiental no Brasil, ela precisa ser levada a sério no sentido de separar de fato o joio do trigo. Lei, os rigores da lei é justamente para quem comete o crime, não para quem trabalha certo.
Você não pode fechar um estabelecimento comercial, ou industrial ou rural para tentar impedir o crime. Não. Quem tem que atuar é o Estado contra o crime e deixar quem trabalha certo, trabalhar certo. Essa que é a diferença que, às vezes, o Brasil não entende. E como que o agronegócio sobrevive a isso? Primeiro, são duas coisas que eu acho que são dois pontos principais que o Brasil precisa para deslanchar. O Brasil precisa de crédito. Precisa de crédito. Vou dar um dado aqui para você. Foi lançado o Plano Safra ontem. O Plano Safra aumentou 6% do que em relação ao ano passado. No ano passado foi autorizado o setor produtivo buscar 222 bilhões no ano passado de financiamento para financiar a sua agricultura. É financiamento. Mas é o governo que dá subsidiado. Esse ano subiu para 236 bi. Atende o Pronaf, a agricultura familiar, e atende o empresário, a agricultura normal, média e grande. Mas a agricultura brasileira precisa de 700 bi. Então, nós estamos falando aqui de 30% que entra nessa autorização do governo federal para se buscar o financiamento para plantar tudo que o Brasil produz. Tudo. Onde que vai buscar o resto do dinheiro? 30% o produtor produz com dinheiro próprio, certo? E o restante precisa buscar no mercado. E aonde que vem a dificuldade? O Brasil não pode buscar no mercado fora do Brasil, praticamente. A não ser as trading que estão dentro do Brasil, que às vezes empresta com juro até de 8%, 10% em dólar. Então, a dificuldade disso é que precisa ter uma garantia de segurança jurídica e direito à propriedade. É onde chega essa questão fundiária. Quando se fala que se você tiver uma regularização fundiária da Amazônia e garantir que a sua propriedade, você pode dar em garantia em buscar um dinheiro a 2% de juros ao ano lá fora, você consegue melhorar a sua qualidade de vida no Brasil. Mas você não pode dar a sua propriedade porque você não é dono dela ainda. A maior parte da terra da nossa Amazônia não é legalizada e não tem legação. Quando entra com a lei, vem a turma dos ativistas dizendo não, isso é grilagem, a lei da grilagem. Não é a lei da grilagem. É para regularizar aqueles que estão certos. Aqueles já criaram seus filhos, seus netos naquela terra e precisa de documento. Você quer ter o documento de onde você mora. Se você morrer, você pode passar isso para os seus filhos. Agora, você morre e não pode passar porque você não tem o documento disso. O agronegócio, ele não parou na pandemia. Ele cresceu, ampliou, mas nós estamos vivendo um momento difícil, porque vai explodir a quebradeira no setor nos próximos anos. Está adiando essa quebradeira. Então, a quantidade de recuperação judicial de produtores na situação difícil, do produtor da vida real, o produtor é aquele que, de fato, sol a sol, levanta de madrugada, ainda tem que pedir fiado lá no posto de gasolina para abastecer suas máquinas, tem que ir lá chorar para o gerente do banco para prorrogar sua dívida e pagar taxas e fazer seguro. Essa vida real, a grande maioria está em dificuldade. Os outros mais ricos não são tantos, e eu vou encerrar essa primeira parte dando um dado aqui gritante para você, do agro brasileiro, da agricultura brasileira, como um todo. Nós temos 5,5 milhões de proprietários rurais no Brasil. 84% da riqueza está na mão de 10%. Então, precisa criar aí um equilíbrio. Não precisa querer diminuir a riqueza dos que estão ganhando muito, mas precisa aumentar a situação de riqueza dos que estão ganhando nada e criar uma nova classe média brasileira na área rural. É só assim que o Brasil vai ter lá fora números para sair do status de país subdesenvolvido. Ele é subdesenvolvido pela quantidade de gente pobre. Nós temos praticamente aí, vamos colocar 4 milhões de propriedades rurais que têm terra, que têm clima bom, que têm mão de obra, mas não produz quase nada. Não produz para ganhar R$1.000 por mês. Então, é necessário ter um trabalho de Estado, de governo, já está tendo em algumas regiões. Eu hoje faço consultoria para a CNA. A CNA disponibilizou 8.000 técnicos para o Nordeste, numa região muito pobre. O governo lançou o programa Agro Nordeste, que é justamente para dar assistência técnica e tirar esses pequenos produtores e médios produtores de uma vida de pobreza, de miséria, para poder ter sustentação própria, sair da folha do Bolsa Família para entrar numa folha de quem recolhe imposto, sustenta a sua família e tem dignidade de receber com o seu próprio suor.
Perfeito, Nilson. Acho que você tocou num ponto muito interessante aí, que de fato realmente talvez a base dos problemas dos produtores rurais do Brasil, que é a questão fundiária. E aí nós temos o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, cuja checagem dos dados chega a demorar 2 anos, né? Uma burocracia, uma demora muito grande e que acaba impedindo aí que os produtores possam ter acesso a essas linhas de crédito, né? E você estava citando aí uma outra situação que é muito interessante, que é a questão do Código Florestal Brasileiro, que permite que você explore na área da Amazônia Legal 20% e obrigatoriamente tenha que preservar os 80%. A solução para a preservação dessa área, que para você manter esses 80% sem desmatamento ilegal, sem fogo, sem invasão e etc., tudo cercado, monitorado, isso tem um custo para o produtor. A solução são os planos de manejo florestais? Hoje o Brasil ele tem, Hugo, os melhores planos de manejo florestal do mundo. Do mundo. Nenhum país do mundo tem um plano de manejo florestal tão eficiente. Tão eficiente. O grande problema disso, eu volto naquilo que tem que ter. Tem 2 tipos de desmatamento que existe, 2 tipos de queimada. Né? O sistema de você abrir um pasto e você queimar o que sobrou naquela terra é um costume da época da colônia. Né? É um costume que tem. A diferença que tem que ter quando se fala em desmatamento é exatamente o desmatamento legal e o desmatamento legal. Às vezes está acontecendo ainda no Brasil, e está acontecendo, gente que tem uma propriedade e não desmatou quando ele comprou. Resolveu abrir seus 20% agora. Aí quem faz a estatística, coloca a estatística dos que são legais e dos que são ilegais. É o que eu estou dizendo, não pode misturar as duas. O ilegal é ilegal. O que precisa? Hoje nós temos satélite, nós temos trabalho de monitoramento. O Exército agora assumiu isso no Brasil, essa última operação que está acontecendo, Brasil Verde 2, ele é 100% do Exército, liderado pelo vice-presidente da República, General Mourão, e bandido tem que ser preso nisso mesmo. Não pode ir lá invadir, não pode desmatar e não pode queimar. Não pode. Agora, tem aqueles que desmatam que está autorizado. O cara dá uma área de 100% para desmatar 20% para produzir. E aí isso tem que acontecer, não tem nenhum problema, continua preservado. Regiões da Amazônia, como você mesmo disse, o Brasil mantém aí quase 70% da sua área inteira preservada. Inteira. Então, óbvio que tem um cuidado com isso, não pode deixar de descambar isso, mas o monitoramento, o policiamento, a organização e a unificação das nossas instituições que são de fiscalização, secretarias de Estado, secretarias municipais e a estrutura nacional, tem que andar junto. Tem que andar junto. É fácil, está dentro do município. Né? Se gasta muito dinheiro com operação e muito pouco com a prevenção de tudo isso. Então, se você remunerasse quem preserva, incentivasse quem preserva, agora, poxa, o cara cuida de 80% da área dele, para o mundo criticar, o Brasil ficar todo dia reclamando desse cara, que sofre para ter um financiamento, que não tem estrada, que não tem uma ferrovia, que não tem uma estrutura que tem em outros lugares, tem que bancar para poder pagar essa reserva, ninguém paga isso para ele, só critica. Então tem que parar de ir com a mão do chicote e ir com a mão do incentivo. E tem que ir com a mão do incentivo. E isso está sendo discutido nesse momento, eu estou fazendo parte do grupo também, onde está sendo discutido o Floresta Mais. Floresta Mais é um programa do Ministério do Meio Ambiente, tomei café essa semana com o ministro Ricardo Salles, a CNA está ajudando e outras entidades estão ajudando, está sendo apresentado para o Congresso e é um programa justamente disso, onde quem tem o preservador, ele não vai ter apenas um selo para dizer que ele preserva certo. Ele também vai ter incentivo, inclusive financeiro, para que ele possa investir nessa preservação, manter aquela floresta em pé e investir na sua área onde ele pode produzir o boi, a soja, o milho, o algodão naquela outra parte. Então é preciso remunerar e não apenas prender quem trabalha errado e remunerar quem trabalha certo. Perfeito, Nilson. Eu acho que os planos de manejo florestais sustentáveis são uma grande solução aí, justamente para manter a floresta de pé e ainda
extrair, tirar uma fonte de renda disso. E você, como membro da CNA, tem feito um trabalho muito bom aí. A CNA, aliás, tem desempenhado um trabalho muito bom nessa gestão da crise, da pandemia, junto aí ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério da Agricultura, sobre as novas regras de produção e distribuição de alimento, né? Inclusive defendendo aí a agricultura familiar e a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, mesmo não tendo aulas, né? Eu acho que esse é um trabalho muito interessante que a CNA faz, tanto pelos produtores, pequenos e médios produtores, né? Os trabalhadores produtores da agricultura familiar, e assim também como para os alunos de escolas públicas que não têm condições. Aliás, a merenda escolar muitas vezes é a principal refeição do dia dessas pessoas, né? Agora, entrando mais fortemente na questão dos impactos da pandemia, Nilson, o que você espera o resultado aí dessa pandemia, desses impactos econômicos que eu citei lá no início, né? Queda de 3% na economia mundial, de acordo com o FMI, a previsão do Banco Mundial para o Brasil 5%, o Ministério da Economia 4,7%, quer dizer, a crise é certa, mas aparentemente, pelo que a gente percebe, aí o agronegócio vem passando incólume até o momento. Você acha que isso deve se manter? Não, na verdade existe uma crise real, né? Muita gente não acreditava nela, mas muita gente ficaram discutindo aí a política, transformar o assunto em tema de debate político, e está errado. O que tem que colocar na cabeça? Eu ouvi uma vez do médico, quando eu tive um pequeno infartozinho, eu tinha 37 anos. Se você não assumir que você está doente, você não vai se curar, porque você não vai tomar remédio. Então, o brasileiro tem que entender duas coisas. Nós temos uma crise de saúde, uma pandemia, e nós temos uma crise econômica devido a essa pandemia. O Brasil, ele vinha reduzindo o desemprego no Brasil, o Brasil vinha numa posição que vinha crescente em ter uma confiança do mercado e do investidor, mas entramos na pandemia com praticamente 10 milhões de desempregados, que estava caindo, mas era um número maior, vinha caindo, no Brasil crescendo, mas ainda tinha uma crise de desemprego que foi oriunda ainda antes do impeachment, que começou lá em 2013, 2014, e depois começou uma recuperação, mas ainda tinha 10 milhões de brasileiros em uma situação ruim. Entra na pandemia, isso começa a crescer. Hoje, os últimos dados, há poucos dias atrás, nós temos mais de 600 mil pequenas empresas, micro e pequenas empresas, que fecharam as portas. Só aí, direto e indiretamente, são 9 milhões de pessoas que podem ser atingidas, né? Então, o Brasil, de fato, vai atingir um número negativo. 43% da indústria foi atingido já de forma negativa, 35% do comércio, 30% da área de serviço. Então, indústria, comércio e serviço já tem esses números impactados que estão crescendo, né? Alguns já conseguiram equilibrar. No caso do agronegócio, isso impactou pouco, mas já impactou. Não chegou a 100 mil desempregos, mas chegou a 10 mil desempregos. Então, já atingiu. Já não está crescente, né? Os números são excelentes em termos de exportação. Mas a China, para você ter uma ideia, fechou mais de 400 mil empresas. Na China. A China esperava crescer 6%, 7%. Vai crescer 1%. Vai crescer 1%. Então, é claro que vai ter um decréscimo. Vai ter uma marcha ré aí na economia mundial e vai atingir o Brasil. Você não tem a dúvida disso. Vai atingir o Brasil. Já atingiu o Brasil. Então, nós temos que nos preparar para sair dessa pandemia menos machucado possível. Vai ter machucado. Vai ter ferida. Mas o que nós vamos fazer é não deixar ela ser tão grande. Se você me perguntar, o governo brasileiro está fazendo o que é preciso fazer para sair numa situação um pouco amena? O governo brasileiro está fazendo. Aprovou lei para distribuir R$600 para cada desempregado ou trabalhador intermitente. No caso de casal, trabalhador, os dois vão receber, são 1.200. Aprovou projeto para prorrogar dívidas de casa própria, de veículos financiados, mas também tudo que se trata da indústria,
do Finame, máquinas, equipamentos, caminhões, tudo isso foi prorrogado. Imposto de renda foi prorrogado, impostos foi prorrogado para setembro, para outubro, né? Foi feito todo um trabalho para tentar amenizar essa situação. Mas tudo isso vai vencer. Vai chegar lá em setembro, agosto, setembro, outubro, começa a vencer tudo e vai virar uma bola de neve. Vai ser um impacto de desemprego muito grande que todo mundo está sentindo. Então é preciso evitar uma outra crise, que é a crise política, que não está sendo evitada. Todos os dias, no Brasil, acho que ninguém vai morrer do coração mais, porque emoção tem todo dia você tem emoção, você tem um incêndio, você tem uma briga, um ataque, alguém falando daqui, alguém respondendo dali. Então, aí está todo mundo com a sensação, quem apoia o governo, a sensação de que o governo está sofrendo uma conspiração. Quem é contra o governo pode estar torcendo por quanto pior melhor. Então, está tudo errado. Está tudo errado. Não é hora disso. Não é hora nem de governo e nem de oposição discutir a eleição 2022. Está errado. Nós temos coisa muito séria. Nós temos que discutir a vida do ser humano agora. Temos que discutir o emprego, discutir a saúde, essa gente morrendo toda hora perde um amigo. Enquanto a morte não estava rodeando a roda, o círculo de amizade, as pessoas achavam que isso era uma gripezinha, agora começou a atingir o círculo de amizade, pessoas que já sabem o nome, um outro ali começou a se preocupar, mas o que é que faltou, na minha opinião? Planejamento. O planejamento para a economia, as pessoas precisam trabalhar, ganhar, comer, e o planejamento para sair disso. Então, o grande problema da economia é uma questão geral, não é mais a questão de um setor ou de outro setor, que se a indústria parar de comprar, o Brasil ainda sobrevive, Mato Grosso vai sofrer impacto menor, porque vendemos, olha que ironia, né? Nós vendemos o produto in natura. Se o Mato Grosso fosse industrializado, nós estávamos passando uma crise enorme. O Mato Grosso não sentiu ainda a crise como está sentindo, mas não como outros estados industrializados, porque ainda nós vendemos o produto in natura. Sai daí o grão, vai embora para a China, vai embora para a Europa, a carne, o frango, vai embora tudo que está aí, e nós estamos conseguindo vender o nosso produto e vendendo bem ainda, porque o mundo ainda está consumindo e está precisando que o Brasil continue produzindo. O fato é que o pós-pandemia, nós vamos ter que rever o nosso método, vai ser um novo Brasil, vai ser um novo momento. Eu vou dar um dado para você, já deve ter ouvido falar isso. Aí os Estados Unidos fez um estudo de 700 profissões, 286 vão desaparecer até 2030. Profissões existentes hoje. De 700 profissões, mais de 280 vão desaparecer até 2030. Isso é grave. Então, nós precisamos nos reinventar, nos ressignificar, nos reorganizar na questão do trabalho, na questão econômica e até mesmo no nosso comportamento. Não pode ser o mesmo Brasil. A nossa higiene vai ter que ser outra. Nós vamos ter que aprender a ser um pouco mais higiênico, um pouco mais cuidadoso e também conviver com a nossa tecnologia. Ontem eu soube, por exemplo, tomara que seja mentira, que a nossa Unemat não se preparou para o ensino à distância. Com plataforma para ensino à distância. Precisa se preparar. Precisa se preparar. Hoje uma criança de 3 anos manuseia o celular, ela joga o dia inteiro. Mesmo, e não é o filho do rico, não, o filho do pobre também. Ele brinca com o celular na casa dele, com a tecnologia, depois vai para a creche ou para a pré-escola e brincar com o material pedagógico que é necessário. Mas tem que reestudar tudo isso. Será que isso vai continuar motivando o nosso jovem? Né? Lembrando que o Estado é dono de 90% dos alunos que estão na escola fundamental, no ensino fundamental, 90%, de 47 milhões de brasileiros que estão no ensino fundamental, 90% é do Estado brasileiro, do município e Estado. Né? No ensino médio, nós temos 7 milhões, 82% é do Estado. E o Estado está preparado para essa tecnologia? Se não está, tem que se preparar. É o Estado brasileiro como um todo. Então, vai ser um outro momento. E qual que é o único setor que segurou a economia dele? O agronegócio. Então, não é hora de ter intervenção
radical nisso, de ter ativismo político em cima disso, ideológico, e querer paralisar setor que ainda vai dar uma sustentação de emprego, de economia e fazer o Brasil girar. Eu quero aproveitar a sua deixa sobre a intervenção ideológica no setor para te fazer uma pergunta justamente sobre isso. O agronegócio contribui com 25% do PIB brasileiro, só os grãos produzidos aqui, como você bem citou, aí, alimentam 1,2 bilhão de pessoas no mundo, né, de acordo com a Embrapa, e o setor garante 20% dos empregos gerados no país. E realiza 40% das exportações. O agro, na verdade, é o fiel da balança comercial, né? Né, por falar em exportações, nós vivemos aí, você está falando da questão ideológica, vivemos aí uma animosidade com a China, uma crise diplomática com os chineses, que nada mais nada menos eles só nessa safra dos 77 milhões de toneladas de soja que o Brasil deve produzir, 66 de toneladas vão para os chineses. São os grandes compradores de soja do Brasil, os grandes compradores de commodity. Mas os impactos desse atrito gerado por ministros, pelo filho do presidente, aliás, falando em ministros, né, um deles que criticou a China foi demitido ou se demitiu hoje, foi demitido ou se demitiu, enfim, anunciou sua saída aí do governo hoje, né? Então, assim, quais são os impactos, na tua opinião, dessa postura do Brasil em relação à China e mais próxima dos Estados Unidos, que nada mais, nada menos, são os nossos principais concorrentes nesse mercado? Hugo, eu vou responder aqui de uma forma bem popular. É a mesma coisa de um dono de supermercado de um bairro, ele ser um religioso fervoroso e dizer que religião diferente não entra no seu supermercado. E se ele for católico, aquele bairro for evangélico, e ele proibiu o evangélico de entrar, ele vai perder os clientes todos. Mercado não pode brincar com o mercado. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto. É a subtração do que você vende para fora do país com o que você compra de fora do país, da importação para a exportação, que isso vai dar a sua balança comercial. O Brasil vende para fora do Brasil e vende para aqui há muitos anos. Desde o Brasil colônia, da cana-de-açúcar, da seringa, nós somos vendedores de minério, nós somos vendedores. Porque se o Brasil não vender, ele não enriquece, ele não gera emprego. Se vender só para quem está aqui dentro, você não traz dinheiro de fora. E como é que você enriquece um país? É de uma burrice enorme. Eu no ano passado, eu tenho uma relação, fui deputado com o Eduardo Bolsonaro e também com o presidente Bolsonaro. E o Eduardo, eu tenho uma relação pessoal com ele, de amizade. E no começo, quando eu entrei na consultoria da CNA, eu convidei ele lá para participar de uma reunião com a equipe da Superintendência de Relações Internacionais da CNA. E coloquei a história para que a equipe explicasse toda a história de todos os países islâmicos na relação comercial com o Brasil. A Jordânia, todos. Os países, a Arábia Saudita, todo mundo. E quando chegou no Irã, ele falou, mas no Irã, pô, o Irã... Eu falei, não, tem que entender que o Irã pode ser um país que tem terrorismo, mas se o Irã parar de comprar milho de Mato Grosso, o Mato Grosso quebra o setor de milho. Ele é o maior cliente de milho de Mato Grosso. E do Brasil, automaticamente, ele compra frango, ele compra tudo. Então, o cliente são esses. O que tem que entender é que nós não podemos, isso está na Constituição, nós não podemos interferir no regime de outro país. Agora, nós podemos vender o nosso produto. Quando você briga, por exemplo, com o presidente da França, você está atrapalhando aquele produtor de frango do interior de Santa Catarina a vender o produto lá para o leste europeu. Então, quando o governo briga com esses países, é um problema que atinge o produtor lá no interior do país, lá no interior de Mato Grosso, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Nordeste. É eles que são os produtores que vendem, não é o governo que produz. Quem produz é o produtor, é a indústria. Aí você perde a exportação e o Brasil acaba perdendo com isso. A China é o maior cliente. A China compra, de tudo que o Brasil vende, 30% a China compra sozinha. A China é um país
que ninguém, muita gente fala comunismo, socialismo, não sabe às vezes o que é isso. O comunismo é um regime econômico, deles. Mas a China, de 30 anos para cá, ela mudou o sistema dela e abriu o mercado. Porque o comunismo lá no seu início não aceitava ter a Coca-Cola, não aceitava ter qualquer indústria estrangeira, era tudo interno. Ela abriu o seu mercado, hoje tem brasileiros lá ganhando dinheiro, montando coisa na China, ganhando dinheiro lá e vendendo para a China de forma exacerbada. Agora, se o regime dela é comunista, se o povo lá, o Brasil não pode ter essa interferência. O Brasil tem que vender para ela o que tem, como tem que vender para o Irã, como tem que vender para os Estados Unidos, para a África, porque se o Brasil não vender, quem vai vender? É a Argentina, é a Holanda, é a Austrália, é os Estados Unidos, que são os concorrentes do Brasil em todas essas áreas. Então, essa discussão ideológica é muito ruim. Se o PT tirou dinheiro do caixa do Tesouro para dar para Cuba, para a Venezuela, e está errado, e nós criticamos, denunciamos, fomos contra, você não pode tirar dinheiro do Brasil para poder alimentar países ditaduras. Mas deixar de vender, aí é uma outra história, não é inteligente, você prejudica o pai de família dentro do Brasil. Então, o comentário do ex-ministro da Educação foi infeliz. O próprio presidente Bolsonaro intervém contra isso, tanto que ontem lançou o Plano Safra com a ministra Tereza Cristina. A ministra Tereza Cristina sai abrindo o mercado aí fora, e aí vem outro ministro querendo fechar esse mercado. Ele não tem noção. Ele acho que deve viver de salário público e não sabe o que é trabalhar na iniciativa privada. Na tua avaliação, Nilson, quais os impactos dessa postura atual do governo federal em relação à China diretamente para Mato Grosso? Não, atrapalha, óbvio que atrapalha. Mas há todo dia os bombeiros para apagar o incêndio, né? Quando houve aquela fala da questão da briga do Irã com Israel, que o governo brasileiro acabou dizendo que ia mudar a sede para o Israel e tal, a CNA naquele período entrou, e a nossa função aqui é ajudar o governo quer ir bem, eu acho errado quem quer que o governo vá mal, eu quero que o governo vá bem. O Brasil tem que ir bem, tem que parar com essa história de quanto pior, melhor, né? É um absurdo isso. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um jantar na CNA, convidamos convidamos 40 países islâmicos, foram 33, convidamos o presidente Bolsonaro, ele foi lá, apertou a mão de todo mundo, apaziguamos tudo isso com a ajuda da ministra, com a ajuda da Frente Parlamentar da Agropecuária, mas foi uma iniciativa do Dr. João Martins, que é presidente da CNA, que inclusive está fazendo aniversário hoje, 78 ou 79 anos de idade, um bom baiano, que fez uma parceria para falar assim, o Brasil tem que ajudar o governo, e é o que nós fazemos aqui hoje, ajudar naquilo que é possível, apagar fogo, não jogar mais gasolina na fogueira que está aí, para fazer o Brasil crescer. O Brasil não pode ficar discutindo crise toda hora. O Brasil tem que discutir o desenvolvimento, o emprego, os problemas que nós já temos, que precisa sair dele. Nós lutamos tanto para poder colocar o Brasil no eixo de desenvolvimento, inclusive com impeachment na época, que era uma opinião de cada um, mas o Brasil precisa sair dessa pauta, desse debate, que não é um debate que ajuda o Brasil. Perfeito, Nilson. Olha, agora partindo só para, acho que talvez o último tópico aí que você chegou de tratar pouco tempo atrás, a questão da tecnologia, da formatação do mercado desse mundo pós-pandemia. Quero compartilhar contigo aqui rapidamente uma visão minha, pessoal, particular em relação a essa agenda, mas eu tenho a seguinte visão de que nós devemos ter possíveis duas realidades políticas no mundo, né? Um mundo mais nacionalista, protecionista, né? Os Estados Unidos em primeiro lugar, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ou um mundo de fato mais globalizado, e aí eu digo não só do aspecto econômico, mais globalizado no sentido social, no sentido humano, da solidariedade. Acho que a pandemia tem demonstrado isso. E aí, nesse aspecto desses dois caminhos,
nós temos o mercado, né? E o mercado já vem sofrendo uma série de mudanças, né? Nós estamos entrando, caminhando aí para a quarta revolução industrial, automação, enfim. Você acredita que a pandemia ajudou a acelerar esse processo de chegada à quarta revolução industrial? Como é que deve ficar o mercado de trabalho e o mercado financeiro, o mercado como um todo, pós-pandemia, na tua opinião? Hugo, eu vou te responder aqui tentar responder numa percepção de família, de pai, de irmão, de filho. A pandemia, sem dúvida, ela deu um chega para lá no brasileiro. Infelizmente, falo isso como cidadão, como ser humano, que no meio dela se travou um debate político, né? Qual remédio que deve tomar, se deve abrir ou fechar. Infelizmente, isso não foi bom. Né? Não foi bom porque o Brasil precisava estar unido nisso, né? Harmoniosamente, sem aqui querer colocar a culpa em A e ou B, mas não foi bom. Independente de quem foi a culpa, não foi bom. Não foi bom, o Brasil precisava, nesse momento, ter planejamento. Ele ficou desconectado, ele ficou dividido, ele dividiu o seu povo, gente brigando dentro de casa, olha, porque tem que ser desse jeito que fulano falou, não tem que ser desse jeito que ciclano falou, né? Acabou demonizando tudo. Mas, enfim, o que vai acontecer de bom? Em 2007, 2011, 2012, 2013, eu participei, mas antes disso outros também participaram, lutaram muito para ter, por exemplo, a telemedicina, a medicina à distância. E era impossível. Os conselhos eram contra de medicina, setores correntes eram contrários, jamais, não pode. Em 12 minutos, numa reunião, há poucos dias atrás, autorizaram e hoje você tem a telemedicina. A pessoa pode fazer uma consulta de casa, igual nós dois estamos aqui. Você pode fazer uma consulta de garganta, você pode fazer uma consulta médica, falar com o seu psicólogo, falar com o médico clínico, falar com o médico especialista, com qualquer médico, você pode falar e fazer uma consulta sem sair de casa. Ele manda a receita para o seu celular, você compra aquele remédio, inclusive dentro de casa, a farmácia entregando, você mandando aquela receita. Então, isso já é uma mudança, um avanço enorme. Em 2004, eu levei os 2 primeiros respiradores para Sinop, em 2004, 16 anos atrás, que era a condicionante para levar as UTIs para lá. Salvou muitas vidas aquele respirador, porque o respirador é aquela transição do momento em que aquele paciente sofreu um acidente ou qualquer coisa e precisa de um respirador artificial para poder depois chegar na UTI. Ou ele vai ser transportado para outro lugar, mas aquelas 24 horas, aquelas primeiras horas de salvação, ele tem ali no respirador. Nós levamos em 2004. E aquilo era uma coisa assim, inédita, né? No mundo que a gente vivia, no Brasil que a gente vivia, no interior. Hoje, o respirador virou uma coisa banal, todo mundo tem, reduziu o preço, virou até motivo de escândalo aí, infelizmente. Mas vai sair o Brasil da pandemia melhor do que entrou em relação a essa estrutura para salvar vidas no interior do Brasil, muito mais do que era antes. Como era fácil fazer, eu fiz como prefeito em 2004, por que o resto do Brasil não poderia ter no interior? Não era coisa de outro mundo, nós tivemos. Então, esse tipo de atendimento, a saúde vai sair melhor, ela vai sair mais clara, ela vai sair só com defeito, que eu aprendi na vida inteira que quem prescreve remédio para você é o médico. E agora está todo mundo prescrevendo, né? Todo mundo está precisando de médico. Pô, toma tal remédio que fulano mandou, que o presidente mandou. Quem prescreve medicamento é médico. Não muda esse seu caminho aí. O médico tem que dizer o que você vai tomar. Ele estudou para isso. Né? Eu não tomo remédio à toa. Vou dar para meu filho um remédio qualquer. Mas, enfim, na educação eu já não acho que vai sair como deveria. Levou um susto, porque historicamente as revoluções, a modernização acontece com o susto. Quando você leva um susto, você reserva. A guerra ajudou o mundo a evoluir. Matou muita gente, mas ajudou a evoluir. Criou um monte de tecnologia nova para evitar a guerra, né? E isso tudo ajuda o mundo a crescer. Né? Então, mais do que isso, eu acho que pós-pandemia, a nossa feira livre, ela vai ser drive-thru, vai ter muito mais, não vai ter tanto contato, e vai ter o serviço de plataforma digital. Você vai comprar o queijo, o ovo, o frango,
numa plataforma digital, o sitiante, o chacareiro que produz isso, vai receber lá na sua plataforma e vai mandar entregar o motoboy, o delivery, vai entregar o queijo, o ovo, o pão, o leite, como era o leiteiro antigamente. Vai voltar, mas de forma tecnológica, sem precisar ter essa relação. O setor de emprego como um todo, uma autopeças, tanta coisa vai se modernizar usando a plataforma. Você imagina o prefeito não precisar sair mais lá de Rondolândia para ir a Cuiabá encontrar com o governador ou em nossa secretaria, ele pode fazer essa reunião como nós estamos fazendo aqui. Então o mundo vai se modernizar, o mundo vai se interligar, as pessoas vão conhecer um pouco mais da internet, o ensino à distância vai evoluir de forma muito forte. Eu estou fazendo uma faculdade à distância, e isso tudo vai fazer uma diferença enorme, enorme no nosso Brasil. E no mundo, essa vai ser a diferença. E eu sei que nós estamos aqui a poucos minutos de encerrar, né? Agora falta 5 minutos. Eu não posso deixar aqui, antes de você falar, né? Muita gente mandando aqui abraço para a gente, o Gui, a Nani Konzen, ajuda eu a ler aí. Isso, o Gui até mandou uma pergunta aqui, eu não Scheffer. sei se vai dar tempo de responder. Ele perguntou, Nilson, vai ter como continuar fazendo por videoconferência na Câmara Federal, conter os gastos? O que você consegue responder isso aí rapidinho? Qual que é a pergunta aí? Se na Câmara dos Deputados vai ter como manter a teleconferência pós-pandemia e com isso reduzir gastos, você acha que vai? Sem dúvida, eu acho Claro. que vai manter mais os parlamentares no Estado e aí sim vai ter que vir para votar aqueles temas como PECs e projetos mais, debates mais fervorosos, mas mesmo assim vai poder produzir. Você vai poder produzir no sábado, no domingo, na segunda, na terça, com a tecnologia que está aí. Essa que vai ser a grande diferença. A globalização é imprescindível, mas eu acho que o mais importante da pandemia foi a humanização. Eu sei que pode ser, muita gente falou, olha, teve mais violência doméstica, mas não. Eu tive tantos amigos, um amigo meu que sempre trabalhou como funcionário público, que sai de casa às 9 da manhã e volta às 10 da noite na sua função, ele tem a esposa e o filho, e falou, nossa, e agora com a pandemia eu chego em casa 4 horas da tarde e eu olho para meu filho, minha mulher, não sei o que eu faço, eu nunca brinquei com meu filho, passou a brincar, passou a conviver, conhecer melhor a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, ter mais tempo. E as reuniões na plataforma que está aqui com a família. Eu não vejo meu irmão faz 10 anos. Agora não, você pode ver todo dia. Você pode ver todo dia, liga aí em qualquer plataforma e ler e humanizar. O mais importante dessa pandemia é você sair um ser humano melhor. Melhor. Se você sair um ser humano melhor, você já é um grande vitorioso e com certeza você, como um ser humano melhor, vai ter aí sapiência, criatividade para sair das crises que a pandemia acarretou aí. Perfeito, Nilson. Olha, Pescuma aqui mandando um abraço. Grande Pescuma, meu irmão de sempre. Grande. Luan, enfim, muita gente participando, mandando abraços. E, bom, eu quero aproveitar Cleiton, aqui com né? as... A doutora Angelisa, Luiz Santos, a Silvia. Obrigado aí, Silvia. A Maria Braga, o Gustavo Carneiro, nosso grande irmãozinho aqui da Frente Parlamentar da Agropecuária. O Moraes. Enfim, Rogério, tanta gente, muita gente. Tempo, né? Gisele, É isso. Enfim, minha prima, grande amiga. Bom, enfim, o meu querido Hugo, deixa com você, eu agradeço aí a oportunidade, o convite e mais do que isso, você está convidado para a gente fazer uma próxima, bater um papo sempre é bom. Quem nos ouviu poder falar de tantos temas. Hoje falamos um pouco de cada, mas o agro acabou falando mais do que os outros temas. Bom, Nilson, eu que quero te agradecer aí pela tua disponibilidade, pela tua abertura de sempre, o teu acesso. Eu, como teu assessor, pude presenciar isso, né, durante o período eleitoral, durante a campanha, enquanto nós trabalhamos juntos. O Nilson e sempre foi um cara acessível. E é por isso que o Nilson é o Nilson, né? É político em sua essência, porque político tem que ser acessível, né, Nilson? Tem muitos políticos que depois do mandato, gente, né? o cara sobe num pedestal, né? E essa eu acho que é uma das suas grandes qualidades, viu, Nilson? Então eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo bate-papo extremamente prazeroso, produtivo. Hoje, como você disse, a tônica aqui foi agronegócio, mas podemos marcar outra hora aí para falar sobre diversos assuntos, tá bom, meu amigo? É um prazer sempre falar contigo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Hugo. Grande abraço aí.
Um beijão a todos aí que seguiram. Desculpa não ter falado o nome de todo mundo, mas, se Deus quiser, vamos estar aí caminhando novamente e sempre lutando pelo nosso estado e pelo nosso povo. Deus abençoe todo mundo. É isso aí, meu irmão. Grande abraço. Tá? E tchau, vamos tchau. usar a pandemia para melhorar como gente, como ser humano. Vamos rezar mais, amar mais. Não precisa beijar e abraçar tanto por causa da pandemia, mas vamos estar mais próximo aí. Um beijão e que Deus proteja os meus sentimentos aí a todos que perderam seus entes queridos aí nessa pandemia. Um abraço. É isso aí.